Olá! Hoje nosso grupo irá apresentar alguns aspectos gerais sobre a síndrome de Marfan. Essa síndrome é causada por uma mutação genética que afeta o tecido conjuntivo. Esse tecido está presente em várias estruturas do nosso corpo, como o coração, os ossos, os olhos. Consequentemente, os sintomas da síndrome também estarão presentes nessas estruturas. Então, eles podem acometer os sistemas cardiovascular, respiratório, esquelético e ocular. A incidência da síndrome é de um caso para cada 10.000 indivíduos. Esses indivíduos usualmente costumam apresentar estatura muito elevada, com magreza acentuada, podem apresentar alterações na coluna vertebral, como é o caso aqui da imagem, que a menina apresenta escoliose. Os braços, as pernas e as mãos podem ser mais alongados do que o considerado normal, como também pode ser visto na imagem. E geralmente esses indivíduos apresentam deformidade na parte do tórax. E essas deformações, principalmente na região do tórax, podem causar dificuldades na parte respiratória. Nesses casos, o pulmão, por vezes, não consegue se expandir totalmente, o que resulta em menor volume de ar inalado. Podem ter também deformações no coração, como dilatação de artérias e válvulas, e essas condições no coração fazem com que o sangue não flua corretamente pelo corpo, o que é muito perigoso. Por isso que os indivíduos com a síndrome e com os sintomas cardiovascular possuem um maior grau de mortalidade. Na parte ocular, mais da metade dos indivíduos vão apresentar alguma condição que afeta a visão, como a miopia, glaucoma ou deslocamento da retina. As características dessa síndrome podem ser observadas ainda na primeira infância, por volta ali dos 6 anos de idade, quando a criança já tem uma estrutura óssea um pouquinho mais desenvolvida, e essas malformações ali se tornam mais visíveis. Porém, os sintomas variam muito entre os pacientes, até mesmo entre os membros de uma única família. Então, a síndrome ela vai se apresentar de modo muito similar ali em cada indivíduo. O modelo de herança da síndrome é autossômica dominante, ou seja, ela vai afetar ambos os sexos igualmente. Pode ser homozigoto ou heterozigoto, desde que tenha ali um alelo dominante. E ela não possui predominância em grupos geográficos, étnicos ou raciais. E aqui eu trouxe um aerograma para ilustrar que, geralmente, as pessoas afetadas pela síndrome de Marfan vão ter um dos pais ali afetados pela síndrome também. Já os casais que não possuem a síndrome, consequentemente, terão um alelo recessivo e não terão como passar esse alelo dominante para a sua prole. Por isso, os filhos de pais não afetados não terão a síndrome de Marfan. O gene alterado na doença é o FBN1, que está localizado no cromossomo 15, na região chamada 15 do braço longo, 21 banda, ponto 1 subbanda. Ele é formado por 65 exons, que são parte do DNA responsável por produzir proteínas. Esse gene produz a glicoproteína, que é chamada, uma glicoproteína que é chamada profibrilina 1, que depois se transforma em fibrilina 1. A fibrilina é uma proteína muito importante porque ajuda a formar as microfibras, que ajuda a formar a estrutura que dão força e elasticidade ao tecido do corpo. Ela está presente na pele, dos pulmões, nos rins, como já comentado. A fibrilina, ela tem os seus domínios. É uma estrutura muito complexa, com várias partes chamadas domínios. Esse domínio ajuda a proteger a proteína, a ligar as moléculas entre si e manter a microfibrilinas estáveis. Ela também tem os que regulam o fator de crescimento, beta-1, tem um papel importante na formação e manutenção dos tecidos. Em resumo, o FBN1 é essencial para manter o corpo firme e elástico, e mutações nesse gene pode causar problemas estruturais, como a do síndrome de Marfan.
Quais variantes genéticas causam a doença? Como foi dito, o FBN1, o gene localizado no cromossomo 15, é o gene responsável pela síndrome na maioria dos casos, mas em alguns casos mais raros, genes relacionados a essa mesma via, como TGFBR1 e 2, também podem causar quadros parecidos com a síndrome de Marfan. Essa doença é classificada no catálogo OMIM com o identificador 154700. Então, quais são os erros? Já foram reportados mais de 1.800 mutações diferentes nesse gene, e elas se dividem em dois grupos. As mutações de ponta, que são de 90 a 93% dos casos, e como a gente já viu em aula, são como erros de digitação. Então, cabem aí as mutações de troca de sentido, mutação sem sentido e mutações por splice. Também pode ocorrer variações nos números de cópias. Então, são alterações maiores do que as de ponto, onde grandes porções do gene vão estar faltando ou vão estar duplicadas. Embora a Marfan seja a forma sindrômica clássica, o catálogo GWAS mostra que o gene em questão também está ligado ao risco de aneurisma da aorta torácica. Então, essa doença também é comum, mesmo em pacientes sem todos os sintomas completos da Marfan. O que vai influenciar o prognóstico é o tipo de mutação e a região de mutação, que eu não vou me aprofundar para não extrapolar o tempo. Por que essas variantes aumentam a predisposição de desenvolver a doença? A predisposição é causada por um duplo mecanismo de dano, já que a proteína fibrilina 1 tem duas funções, a estrutural e a regulatória. Então, estruturalmente, a proteína vai dar resistência e elasticidade aos tecidos, por exemplo, fazer a aorta suportar a pressão do sangue. Quando há mutações, elas vão resultar em haploinsuficiência, que é quando a produção de quantidade reduzida da proteína leva à instabilidade das estruturas elásticas e que vai levar a uma progressão mais lenta ou a quadros mais leves da doença. E o efeito dominante negativo, quando a proteína defeituosa se mistura com a proteína normal e corrompe a montagem das microfibrilas. Isso vai levar a quadros mais graves, como a dilatação da aorta. Também, a proteína funciona como um freio de substâncias chamadas fatores de crescimento, mais especificamente o TGF-beta, que regula o desenvolvimento e a reparação dos tecidos. Então, com o defeito desse gene em questão, o freio falha e o TGF-beta vai ser liberado em excesso nos tecidos, vai hiperativar a via de sinalização das células e vai provocar alterações fenotípicas nos sistemas cardiovasculares, esquelético, né, como formar ossos longos demais, e no pulmonar, que vai contribuir para o colapso pulmonar quando afeta as fibras de sustentação do tecido elástico. Agora eu vou falar um pouco sobre o caso real que o grupo escolheu para falar sobre a síndrome de Marfan. O caso real que a gente escolheu foi uma notícia que saiu na G1 Goiás, em 2023, sobre um jovem de 18 anos que morreu em decorrência de um tamponamento cardíaco por conta da síndrome de Marfan. A esposa do jovem, que é quem dá essa entrevista, relata que o marido sentiu dores no peito e foi atendido numa unidade de pronto atendimento, mas foi liberado após ser diagnosticado apenas com uma ansiedade exacerbada e uma receita de dipirona. A esposa desse jovem relata que ele foi para casa, continuou sentindo dores até segunda-feira. Na terça-feira ele acordou melhor, só que na terça-feira de noite, eles estavam, deitados, jogando e faleceu. A secretaria municipal da cidade afirma que o jovem não afirmou não relatou que ele era portador da síndrome, né, apenas que a mãe desse jovem morreu em decorrência de uma doença cardíaca. Além disso, afirma o seguinte, que o jovem estava com um quadro de dor torácica atípica, com ansiedade exacerbada, sem comorbidade e sem queixa semelhante no passado. O instituto, que é responsável pela UPA que o jovem foi atendido, afirmou que no dia o jovem passou por um eletrocardiograma e não apresentou alteração. Então, essa foi a nota emitida pelo instituto, que é responsável pela UPA, para justificar o que aconteceu, né? Por que esse jovem com a síndrome de Marfan teve um diagnóstico de ansiedade exacerbada, foi para casa e acabou falecendo. A esposa do jovem afirma que, assim como a mãe dele, então a mãe desse jovem também era portadora da síndrome de Marfan,
foi diagnosticado quando criança. E esse jovem que faleceu aos 18 anos, ele era aposentado por invalidez. As causas da morte, então, declaradas foi tamponamento cardíaco e a síndrome de Marfan. Essa notícia causou muita comoção no grupo, porque, apesar do jovem ter sido diagnosticado com síndrome de Marfan, na UPA, a gente não tem como saber, né, o que realmente aconteceu, se ele relatou realmente que tinha síndrome, que a mãe, no caso, também tinha síndrome, ou não, mas a dor no peito foi confundida com uma ansiedade exacerbada. Então, é um caso que choca bastante, porque é um garoto super jovem, com 18 anos, e com um tratamento, essa síndrome a pessoa pode viver bastante, né? Como nosso colega já falou anteriormente. Então, essa confusão causou a vida desse jovem e chamou muita atenção do grupo. Nós não temos mais informações sobre a mãe desse jovem, né? Mas a notícia dá a entender que ela já faleceu também por conta da, da síndrome, né? Mas nós não temos histórico dela. É isso, essa é a notícia, esse é o caso real que a gente escolheu para apresentar a síndrome. Bom, agora eu vou falar um pouco mais sobre o tempo para o diagnóstico. O diagnóstico para a síndrome de Marfan, ele pode ser feito ainda na infância até a fase adulta, às vezes logo após o nascimento ou nos primeiros anos de vida, por meio de avaliação genética e exames clínicos. Quando a gente fala do nosso caso, né, o caso do jovem de 18 anos, ele havia sido diagnosticado com a síndrome ainda na infância por meio de histórico familiar. E como é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele pode ser algo difícil de identificar, porque os sinais da doença variam muito de pessoa para pessoa, e a maior parte das pessoas elas não apresentam todos os sinais e complicações da síndrome de Marfan, né? Estrutura muito alta, corpo magro, alguns sinais típicos da condição e histórico familiar da síndrome, como pais ou irmãos diagnosticados. No caso do jovem, a mãe dele era diagnosticada com a síndrome. Se o médico levantar a suspeita da síndrome, ele pode solicitar alguns exames complementares para confirmar o diagnóstico e avaliar o grau de comprometimento dos sistemas afetados, como o exame cardíaco, né, da tomografia computadorizada e a ressonância magnética para analisar o coração e vasos sanguíneos, e os exames oftalmológicos, né, o teste de pressão ocular para identificar possíveis alterações nos olhos, exame genético, né, análise de DNA, geralmente feita a partir de uma amostra de sangue, feita para confirmar o diagnóstico da síndrome de Marfan. Lembrando que esses exames eles devem ser feitos anualmente. Agora, falando um pouco mais sobre as questões éticas do caso, a gente vai começar aí falando sobre a negligência, que o jovem ele procurou uma unidade de saúde com sintomas graves de dor intensa no peito, tontura e angústia, mas ele recebeu o diagnóstico de ansiedade exacerbada, né, sendo liberado apenas com dipirona, sem que houvesse uma averiguação e nem mesmo uma lida no histórico familiar. A falha médica dessa avaliação no histórico familiar, já que o paciente ele já possuía o diagnóstico e a mãe também já possuía esse diagnóstico. É uma doença que existe monitoramento constante no sistema cardiovascular, como a gente falou anteriormente, que os exames eles devem ser feitos anualmente. A falta de escuta também, a dor e o sofrimento do rapaz foi reduzida a um quadro emocional. Em vez de compreender o contexto e as informações trazidas pela família, o atendimento se pautou em interpretações superficiais. Vale ressaltar também que a família do paciente e o próprio paciente não receberam as informações sobre o quadro médico, nem seu agravamento, nem qualquer outro tipo de informação. E aí a gente já entra em outra pauta, que são os problemas estruturais do Sistema Único de Saúde, o SUS, né? Que é a sobrecarga de profissionais,
E o tempo limitado de atendimento, foi um atendimento raso, rápido, né? A escassez de recursos diagnósticos e infraestrutura inadequada. Decisões médicas muitas vezes precipitadas, comprometendo a qualidade do cuidado e também da escuta. A gente vê que esse impacto é maior quando a gente fala sobre jovens periféricos e de baixa renda, né? Deixando claro a desigualdade no acesso da saúde e na precarização das vidas. A síndrome de Marfan é uma condição genética que não tem cura, e por isso o tratamento é voltado para prevenir complicações e melhorar a qualidade de vida. O foco está em acompanhar o coração, os ossos e os olhos, já que são as áreas mais afetadas, né, pela síndrome. Os médicos, né, no tratamento podem descrever medicamentos para controlar a pressão arterial, além de analgésicos e anti-inflamatórios para aliviar as dores e inflamações. Problemas na visão costumam ser corrigidos com óculos e lentes de contato. E isso é recomendado a ser feito já na infância, né? Porque tende a prevenir problemas futuros. Além disso, cirurgias também podem ser feitas para corrigir, né, algumas coisas, tipo cirurgias no osso, reparo da aorta e correção da coluna, né, através de cirurgia. E então, por isso, o tratamento da síndrome de Marfan, ela é multidisciplinar, né, envolvendo médico, fisioterapeuta e também psicólogo. Seguindo, né, o psicólogo tem um papel fundamental nesse cuidado, né? Ele ajuda o paciente a entender seus limites e potencialidades, oferecendo um apoio emocional para lidar com as mudanças físicas e com o impacto do diagnóstico. Que não é fácil, né, ter o diagnóstico e saber lidar com isso. Também atua junto à família, orientando sobre como lidar com a condição, principalmente no caso de crianças e adolescentes, né, para construir perspectiva de futuro e oferecer uma melhor qualidade de vida, né, construindo isso para a pessoa ter uma noção melhor, né, da sua condição no futuro e o que esperar para o futuro, né, e aprender a viver melhor com isso. Nos adultos, o tratamento é muito baseado na questão também da autoestima, na perspectiva, né, de futuro, vou viver muito, vou viver pouco, enfim, orientar nesse sentido. Além disso, o psicólogo trata a criação, né, de grupos terapêuticos é muito importante no tratamento. É importante conversar e se orientar, né, a partir disso, a partir da conversa. Conhecendo outras pessoas, né, que têm a síndrome, isso pode enriquecer muito a vida da pessoa que está vivendo com a síndrome também. Outro papel importante do psicólogo é o cuidado da psicoeducação, né, orientando, além da família, a comunidade, né, a escola, o trabalho, para reduzir, né, preconceitos em relação à doença. E, enfim, a síndrome de Marfan não tem cura, o tratamento é contínuo e o acompanhamento psicológico permite que a pessoa tenha uma vida mais equilibrada, né, saudável e com um bem-estar emocional. Então, toda essa junção de coisas ajuda no tratamento da síndrome. Enfim, esse é as nossas referências e a apresentação foi essa. Espero que tenham gostado, que tenha sido informativa. E é isso. Bom dia a todos.